Boa noite. Cumprimento a todos que estão chegando no nosso link do WhatsApp, que está na bio do Instagram. Eu vou aguardar um pouco as pessoas entrarem na nossa live. A Stephanie é a primeira. Boa noite, Stephanie. E na última live falamos sobre o problema da perda óssea que causa problemas cardíacos. E nesta live ficou concretizado e definido que a bactéria que causou a perda óssea, ela entra na circulação sanguínea e ela elimina dentro da circulação um RNA de interferência. E esse RNA de interferência, ele passa a fazer com que o sangue fique mais denso. E um sangue mais denso em artérias médias e grandes começa a formar a placa de ateroma. Então, hoje, no histórico mundial, basicamente, nós temos centenas de casos de pessoas que tiveram infarto por perda óssea contínua ao longo de 10, 15 anos. Infelizmente, a perda óssea, ela não tem sintomas. Você tem a reabsorção óssea, tanto na horizontal como na vertical do osso, e não apresenta nenhum sintoma. Olha lá, boa noite, Ione. Boa noite, Mirai. Sejam bem-vindas à nossa live. E eu fiquei de mostrar hoje um caso de uma menina do Canadá. Essa menina, em 2004, ela tinha 7 anos. E ela estava em sua casa, tomando banho, e caiu e bateu a boca na banheira. E avulsionou os incisivos centrais laterais e os caninos. 6 dentes avulsionados. Saiu o dente. Na época, o pai tentou algum tipo de tratamento no Canadá e recebeu a conclusão de que não tinha absolutamente ninguém que poderia, dentro de uma ciência, tecnologia e inovação, resolver o problema dessa menina. Ele entrou no meu site e viu que nós fazíamos regeneração óssea, tanto para osso que tem a perda óssea com um processo infeccioso durante 10, 15 anos, como a perda óssea com trauma. Essa menina, ela teve um trauma tão forte que avulsionou, os dentes saíram e o osso perdeu. Muito osso com trauma. E o pai, lá no Canadá, pedia a solução para alguns dentistas que reimplantasse os dentes. E ninguém fazia isso no Canadá. E ele chegou a me conhecer pelo nosso site, falou comigo e trouxe a menina para São Paulo.
onde, aqui chegando, nós fizemos uma cirurgia para reimplante desses dentes. Entrou agora o Machado. Boa noite, Machado. É um prazer tê-lo conosco. Então, veja. Naquele momento, a menina estava em crescimento. Então, nós resolvemos fazer uma radiografia de punho, porque através do punho nós conseguimos ver a idade de crescimento dessa menina. Então, observamos através do punho dessa criança que ela estava em crescimento. Agora veja, se eu faço apenas o reimplante, a colocação dos dentes em posição, vai complicar o desenvolvimento cronológico desse osso, porque todo o corpo dessa menina estaria em crescimento. E onde nós colocamos os 6 dentes reimplantados, haveria uma condensação óssea tão forte que aquela parte não teria crescimento. Se não acompanha o crescimento, não há produção da formação total da raiz desses dentes que foram reimplantados. O osso, através do trauma com perda óssea, já não tinha uma vascularização importante. Então, nós observamos que só um implante, definitivamente, o reimplante, não resolveria o problema dessa menina. Então, o que nós fizemos? Fomos trabalhar com a biologia molecular, com a citogenética e com a citogenômica. E teríamos que fazer o reimplante desses dentes de tal forma que entre o osso e o dente haveriam células tronco de pluripotência induzida, formando novos odontoblastos, e esse sistema entenderia a memória do osso, a memória celular do osso, e a reimplantação, conjuntamente com o desenvolvimento da menina, acompanharia essa evolução óssea. Então, o que nós fizemos? Na foto de cima, você pode ver que tiramos sangue dessa menina, aproximadamente 8 frasconetes como esse que vocês estão vendo. Feito isso, separamos as células somáticas adultas dessa paciente, até então com 7 anos de idade, e começamos a fazer uma reprogramação gênica nessas células, onde nós conseguimos, objetivamente falando, uma célula tronco de pluripotência induzida daquela célula somática do sangue da paciente. Então, aqui nós temos uma foto maior das células em questão, e aqui um micro enxerto. Nós aumentamos aqui aproximadamente 1000 vezes.
Então, nós colocaríamos, após a limpeza de todos os alvéolos, aonde estavam esses dentes, fizemos uma curetagem, limpamos corretamente, fizemos algumas perfurações nesse osso e fomos injetando as células-tronco de pluripotência. Da onde nós conseguimos essa célula-tronco de pluripotência? Nós conseguimos do sangue. Tiramos o sangue, separamos as células somáticas adultas do sangue e transformamos essas células com 4 enzimas diferentes. Nós usamos para fazer essa reprogramação 4 enzimas diferentes e conseguimos tornar uma peça, uma célula somática adulta do sangue em uma célula tronco de pluripotência. Qual é a vantagem desse caso? Ela foi a doadora e ela foi a receptora. Conclusão: o problema de qualquer tipo de rejeição não haveria. Haveria rejeição se eu pegasse o sangue de uma outra pessoa e pegasse as células somáticas adultas de outra pessoa e aplicasse nessa menina. Mas não foi isso que aconteceu. Nós tiramos o sangue dessa menina de 7 anos e fizemos a reprogramação gênica desta célula e conseguimos, então, injetar as células-tronco de pluripotência no alvéolo. Pegamos os dentes que tinham evolucionados, limpamos cuidadosamente essas 6 raízes e conseguimos colocar o que eu chamo de aminoácidos de regeneração. O aminoácido é a unidade da proteína. Se eu coloco aminoácidos de regeneração, as células que nós aplicamos, tronco que nós aplicamos, ela vai começar a ler o RNA mensageiro e vai começar a pegar esses aminoácidos um por um e formar a proteína certa para o crescimento ósseo. Essa é a verdade. Então, eu não só coloquei as células-tronco, como também colocamos os aminoácidos de regeneração. Essa menina hoje é uma moça e está com 22 anos aproximadamente de idade. E o que acontece é que, feito o trabalho aqui no Brasil, eles voltaram para o Canadá, onde moram. E, mês a mês, foi fazendo as tomografias no Canadá e mandando para mim, onde eu fui acompanhando o crescimento desta área aonde enxertamos células-tronco de pluripotência induzida. Então, aqui, nessa região superior, você observa que ela não tem dentes na região anterior. Olha lá. Esta foi a primeira tomografia de quando ela veio para o Brasil. Então, o que estava... Isso aqui foi um exame feito no Canadá, bone reconstrução graft na maxila anterior. Então, ele diz aqui o seguinte, que na área do trauma havia não só a saída dos 6 dentes, como também houve um trauma que gerou uma perda óssea significativa. Muito bem. Com todos esses problemas, nós começamos a fazer um trabalho
onde essa cirurgia foi feita hospitalar, porque a menina ela foi submetida a uma anestesia geral, e aí fomos operar num centro cirúrgico completo, em um hospital aqui em São Paulo. Feito a reposição dos dentes, vocês observam nesta radiografia que nós colocamos os dentes e ainda havia áreas escuras entre um dente e outro, gerando a perda óssea. Mas eu sabia que ali tinham células-tronco de pluripotência induzida, que somente ao longo dos meses que haveria a mitose, haveria a divisão celular dessas células, e nós conseguiríamos formar osso nesses 6 dentes implantados, de canino superior direito a canino superior esquerdo. 11, 12, 13, e os dentes 21, 22 e 23. Então, nesta radiografia, já com os dentes implantados, ele diz que existe uma visualização seccional de imagens, havendo uma overlay. O que é um overlay? Você tem um osso aqui, e eu quero construir osso nessa posição. As células-tronco começam a fazer um overlay, começa a ver como se fosse um acréscimo nesse osso. E esse acréscimo nesse osso é que nos permitiria a regeneração. O Bruno Bosch está na nossa live. Boa noite, Bruno. Seja muito bem-vindo. A Valquíria também entrou. Muito obrigada pela atenção. E estamos aqui para discutirmos um caso que foi muito interessante. Na época, só através da radiografia seriadas, nós iríamos confirmar a reimplantação dos 6 dentes superiores da frente, fariam a integração óssea e acompanhasse o desenvolvimento e o crescimento dessa menina, que até então tinha 7 anos. E, no desenvolvimento, nós já temos uma radiografia aqui, após aproximadamente 1 ano, que você começa a observar que as áreas escuras entre um dente e outro já começam a ficar preenchidas. Olha lá. Elas começam a ficar totalmente preenchidas. E por quê? Porque está havendo a mitose celular dessas células-tronco, está havendo uma vascularização do osso, porque nós ativamos a vascularização em 100%, com o quê? Um laser de 1.800 miliwatts. Então, nós fomos usando o laser de 1.800 miliwatts para vascularização desse osso e fomos num hospital para cirurgia do reimplante desses 6 dentes. Muito bem. Nesses 6 dentes, essa radiografia, essa tomo, nós observamos aqui, por exemplo, neste lateral, nos outros tinham formado osso, mas nesse lateral, entre central e canino, havia uma área ainda escura, havia um problema de ordem, um trauma no osso, falta de osso. Depois de 1 ano, ela veio para cá
e nós fizemos mais um enxerto complementar nessa área. Feito o enxerto complementar, então, eles voltaram para o Canadá e eles colocaram que o dente número 21 apresentava um foco periapical, que é o central superior direito. E o lateral, que é o 22, tinha aquele problema da perda óssea. Então, alguém do Canadá indicou o tratamento de canal neste dente, nestes dentes. Imediatamente eu fui contra, não permiti que o pai fizesse os canais daqueles dentes, porque os dentes não tinham crescimento completo, uma vez que ela tinha 7 anos, aí voltou com 8, com 9, com 10, e fomos controlando todos esses anos. E exatamente 4 anos depois, nessa tomada radiográfica, você observa que existe a formação do ápice da raiz. Se houve a formação do ápice da raiz desses dentes, é porque qual a razão que houve a formação? O enxerto que fizemos estava acompanhando o crescimento da paciente. Entenderam? É muito interessante isso. Então, nessa radiografia, eles mandam algumas observações que a reabsorção visualizada no palato com aspecto grande no ano retrasado, que era irregular, agora se apresenta uma osteogênese bucal na superfície cortical da parte interna e externa dos dentes. E a localização do osso de uma maneira igual e a completa formação dessas raízes. Então, eu fiquei muito feliz nesse momento. Por quê? Porque, na realidade, o que aconteceu foi que nós fizemos o enxerto com células-troncos, reimplantando os 6 dentes, o 11, 12, 13, o 21, 22, 23. E este enxerto com células-tronco de pluripotência se transformou em osteoblasto e se transformou em células de vasos capilares. Porque, na realidade, o que nós constatamos, e hoje nós estamos felizes, porque essa menina tem 22 anos, nem canal nós fizemos o tratamento, não houve necessidade de fazer canal, porque o feixe vasculonervoso que entrou via ápice reconstruiu uma artéria, uma veia e um filamento nervoso. Muito bem. Conseguimos, então, essa recuperação óssea. Só que aqui mostra, depois de alguns anos, uma situação muito interessante. O central formou osso e formou a raiz. O outro lateral, que está aqui ao lado, formou a raiz, mas tinha ali ainda uma perda óssea, tanto na mesial como na distal do dente. Ela voltou na época para cá, nós fizemos novamente mais um microenxerto. E após desse microenxerto, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte.
Uma dentista no Canadá fez as tomadas radiográficas, o pai explicou o que tinha sido feito, que era doutora Cardielli, que é uma dentistry na Avenida Kitchener, na cidade em que eles moravam, no Canadá. E mais com especificação de mais 4 dentistas, DMD, NCC, com acompanhamento radiográfico. Eles afirmaram que os dentes avulsionados, já participavam, então, do osso de uma maneira biológica estável, produziu o osso na interface anterior e posterior desses dentes, e o mais impressionante, não houve necessidade de tratamento de canal, porque se você faz o tratamento de canal, você mata o dente. E o que vai acontecer? Todo ao redor está crescendo e ele não cresce. Então, ela vai ficar com 22 anos, os dentes já deveriam ter coroas maiores, e estão com coroas de meninas de 8, 9 anos. E não houve necessidade também de tratamento de canal. Este caso, eu publiquei numa revista americana, e é um caso que gerou à minha pessoa muitas oportunidades nos Estados Unidos, principalmente na Universidade da Califórnia, onde eu estive por muitas vezes no departamento de periodontia clínica, porque todos estavam motivados, não apenas com o reimplante que foi feito, mas com seu sucesso. E por que o sucesso? Ora, tem um dentista hoje que mexe com célula-tronco de pluripotência induzida, obtendo essa célula de uma célula somática adulta que está no sangue? Existe isso. E eu, de uma maneira espontânea, passei essa técnica. Alguns dentistas foram aconselhados a fazerem doutorado de biologia molecular citogenética, porque senão não acompanharia os detalhes técnicos que foram feitos. Eu fui várias vezes à Universidade da UCLA, e hoje nós temos um departamento na Universidade da UCLA responsável apenas por células-tronco e bone regeneration, isto é, células-tronco com regeneração óssea. Infelizmente, acabou o nosso tempo. O Carlos, boa noite, Carlos. A Pati também. Diogo. O Diogo, muito obrigado por vocês acompanharem essa live. Eu gostaria de mostrar a paciente adulta, mas antes, como nós estamos na internet, eu liguei para o pai dessa menina e ele falou com ela o que ela achava de eu apresentar isso em uma live na internet. E ela pediu, por favor, que não fizesse isso. Então, eu respeito a decisão, mas a nível de tomografia, a nível de formação óssea, a nível de células-tronco de pluripotência induzida, a nível de regeneração óssea na interface posterior e anterior desse osso, nós conseguimos um resultado. Esse caso, nós fizemos, então, praticamente em 2004. Essa menina, naquela época, estava com 7 anos, hoje ela está com 23 anos, 24 anos. E esse caso me incentivou ainda mais continuar fazendo pesquisas em laboratórios com a regeneração óssea usando células-tronco de pluripotência induzida. Muito obrigado pela atenção a todos vocês.
desejo um excelente final de semana. E na próxima quinta-feira, iremos comentar mais algumas coisas ainda desse caso, porque tem muito detalhe. Os detalhes principais já foram dados. Se eu apenas reimplantasse o dente, o crescimento não haveria. Teria que fazer prótese quando adulta, a criança. Nós trabalhamos com células-tronco de pluripotência industrial. Um forte abraço e até a próxima quinta-feira.